agora, para os tenistas que estão aí na live, sejam bem-vindos ao programa Eu Amo Aprender Tênis. Esse é um programa para quem quer evoluir no nível do tênis, quer mudar de categoria, quer aprender sobre mentalidade, técnica, sobre novas estratégias. Então, esse lugar é para você. Esse é um programa onde cada dia tem um tema diferente, né, sobre assuntos relacionados à nossa aprendizagem no tênis. E o nosso assunto de hoje é: quero matar logo o ponto. Como que vai ser hoje, hein? Lembrem de deixar os seus comentários que a gente vai responder tudo no final, a gente conversa no final, tá bom? Então vai deixando aí quem tá no YouTube, quem tá no Face, quem tá no Instagram, tá bom? Então a gente consegue recolher ali os comentários, as perguntas, e depois no final o Rodrigo vai me passar para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá, essa história aí de quero matar logo o ponto, será que você se identifica? Eu me super identifico, nossa, eu sempre me identifiquei muito, mandava lá na tela quando eu queria matar o ponto, né? E isso estava bem relacionado, assim, à época de juvenil, né? Quando a gente é mais novinho, a gente quer resolver no braço, na potência ali, né? Matar. E aí o tempo vai ensinando a gente, né? As derrotas vão ensinando. Então tem um caminho que a gente pode seguir, algumas coisas que a gente pode passar hoje de orientação para a gente melhorar, né? Para a gente não ficar entregando ponto toda hora. Então vamos lá. Eu vou começar falando de 2 comentários que vieram ali de um vídeo que eu fiz sobre regularidade. Então, vocês vão ouvir. Olha só. A Marisa Uchoa comentou no vídeo de regularidade o seguinte. Ela falou assim: muito obrigada pelos seus ensinamentos. Assisti aquele vídeo lá de regularidade, assisti antes de um jogo e me ajudou muito, pois a questão emocional me abala muito e não conseguia trabalhar essa regularidade. E fui jogar e ganhei o jogo. Obrigada mesmo. Marisa Uchoa, olha aqui, Marisa Uchoa, você ganhou esse jogo porque você conseguiu controlar o seu emocional, manteve sua regularidade e provou que isso dá certo. Legal, fiquei muito, muito feliz com esse comentário, porque eu atingi o que eu gostaria, eu consegui avisar, dar o recado que eu queria, que muitas vezes você tá com a faca e o queijo na mão para conseguir explorar todo o seu potencial e colocar em jogo o seu potencial, e às vezes falta alguma coisinha, né? A Marisa Uchoa conseguiu achar o potencial dela nesse jogo aí e saiu com a vitória, parabéns. E teve um outro comentário de uma tenista, que é a Maria Clara, estou sempre conversando com a Maria Clara, super tenista, Clara Liu, ela falou assim para mim: não é a minha praia ficar trocando bola, vou logo para o ataque, mas por isso muitas vezes perco. Seu canal é ótimo, Thaís, obrigada. Então, olha só esses 2 comentários. Eu levo por 2 lados, né, diferentes, mas a gente sabe que está tudo misturado, né? A gente separa para ficar mais claro na cabeça e saber que caminho que a gente tem que seguir. Então, no comentário da Marisa, estava bem claro para ela conseguiu identificar a questão emocional me abala muito. Então, ela conseguiu perceber que a questão emocional, mas nem todo mundo consegue entender, não consegue interpretar, né? Eu vou fazer uma diferenciação aqui, isso aí não é sempre, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas a gente acaba sendo muito educado, né? A mulher parece que é mais sentimento, que percebe mais as coisas e aceita mais quando tem uma situação que ela está nervosa e reconhece isso mais. E os homens, às vezes, são educados a não, eu tenho que ser corajoso sempre, eu não posso ter medo, não, eu tenho que enfrentar. E não é bem assim, nós somos seres humanos, dotados de diversas qualidades, potencialidades, e a gente tem que manifestar isso na nossa vida, e conforme a nossa educação vai tendo diferença.
Então, o que acontece? É normal quando a gente vai jogar, a gente tem medo de sacar um segundo saque no match point contra. Ah, e se eu errar? Né? Acontece. Os maiores campeões, se você assistir atentamente, você vai ver que mesmo entre jogos, entre os top 5 lá, você vai ver situações em que você percebeu, ele teve um pouquinho de insegurança ali. Mas, né, acontece de errar, acontece de dar uma dupla falta no último ponto, né? Então são situações que você percebe que possivelmente a questão emocional abalou. Então, nada melhor do que a gente reconhecer e se entender como ser humano, e é normal, a gente vai se perder, tem que saber lidar com essas situações. O que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que agir? Será que eu tenho que bater mais bolinhas igual o Djokovic faz, que demora? Às vezes a gente lança a bola e percebe que um pensamento de dúvida, de falta de confiança, passou pela cabeça. Você lança e acho que eu vou errar. Deixa cair a bola no chão, não saca, não saca. Pega de novo, se concentra de novo, faz o seu ritual. Então, existem formas da gente lidar. As emoções, elas vão aparecer sim, mas quanto melhor a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, a gente vai se tornando um jogador melhor, né? E no segundo comentário da Clara, ela falou, ela não comentou em relação à parte emocional, mas o que fica mais claro é que é uma opção estratégica dela. Ela gosta de ir para ataque, é o perfil dela, né? Personalidade ou é força, né? Uma questão de habilidade física também, né? Então ela fala que ela vai logo para o ataque, mas por isso muitas vezes ela perde, né? Então ela tem consciência que é uma estratégia mais arriscada, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre um monte de coisas relacionadas a isso. Não estou querendo dizer que você precisa, vamos só o jogo mais seguro, segura lá igual uma frigideira a raquete e só passa para o outro lado. Também não é assim, né? Porque você precisa melhorar o seu jogo, você precisa melhorar os seus golpes, você precisa melhorar a sua confiança batendo firme, batendo até no limiar da sua velocidade de segurança, né? Mas a gente vai discutir tudo isso hoje. Bom, para começar, não começou ainda? Não, já começou, mas eu digo assim, na minha cabeça, quando eu estruturo, eu lembro sempre quando a gente começou, o que é mais fácil. Então, eu gosto de começar do começo falando o que é mais fácil. Eu considero a forma mais rudimentar de tática de jogo para um iniciante o controle da bola. E o controle da bola tem tudo a ver com a regularidade, porque é o princípio do jogo, né? A regra de tênis se você, para jogar, e você tem que acertar a bola dentro do campo, né? No saque tem uma área ali que você tem que acertar a bola ali dentro. Se você acerta fora, é ponto do outro. Então, você acerta a bola dentro para você começar a jogar. Se você nem acerta a bola dentro, você não... você pode estar jogando, mas você está perdendo todos os pontos. Então, para começar a jogar, a gente tem que começar a controlar a bola dentro do campo. Então, uma primeira estratégia, um primeiro desafio para quem está começando, consegui acertar uma, consegui acertar duas. E você vai melhorando. E o jeito que você coloca a bola, né? Você vai conseguindo colocar a bola onde você quer, do jeito que você quer, né? Colocar um efeito, né? Às vezes o iniciante, eu tenho várias crianças que a hora que descobre o slice, nossa, que legal, porque ele vê que a bola pinga lá e o adversário dele às vezes fica meio com cara de bobo porque ele nunca tinha visto aquela bola, né? Então, são experiências que a gente passa no começo e a gente acaba esquecendo. Mas é uma tática bem rudimentar, básica, mas ela funciona bastante. Então, a gente pensar que a gente tem que controlar a bola na quadra seria uma primeira tática, a tática mais básica, e depois, a partir dela, a gente vai desenrolando outras formas de jogar, né? Bom, quando a gente fala desse controle de bola, a gente tem que lembrar que existe uma regrinha, né? Uma orientação que é legal lembrar, que é em relação à margem de segurança. O que é essa margem de segurança? A gente tem dois desafios ali, né, para jogar tênis. A gente tem um empecilho no meio ali, que é a rede, né? A rede dá uma altura ali que a gente precisa essa bola, e
limitam o espaço, né? Então, não adianta só você mandar a bola para lá se não for dentro desse espaço. Então, quando a gente fala de margem de segurança, é que assim, quando você acostuma a passar a bola muito pertinho da rede, qualquer errinho de tempo, de distância, de timing ou qualquer medinho que você sinta na pode acontecer de você errar sua precisão e provavelmente você bata na rede. Pode ser que você, mas pode ser que você erre para baixo. Quando você mantém uma margem de segurança para passar sua bola ali da rede, é muito legal, porque aí, se você erra um pouquinho, atrasa um pouquinho a bola, pega adiantado, qualquer coisa dessa, qualquer erro de cálculo, que a gente sabe que no tênis é milimétrico de distância, e de tempo, né? São centésimos de segundos, a gente acaba errando, né? Não vai exatamente do jeito que a gente quer. Mas a gente usa uma margem de segurança, ela vai um pouquinho mais baixa do que a gente queria, um pouquinho mais para cima, né? E aí, se você consegue usar essa margem de segurança, é ótimo para você conseguir acertar mais bolas. E a margem de segurança do limite das linhas. É muito legal se você consegue mirar ali naquela forquilha, ali naquela quininha, você queria por ali, você conseguiu por ali. Mas o que acontece? A bola do tênis, ela vem em movimento. E o seu adversário vai fazer o possível para mandar de um jeito que você não está esperando, certo? Então, eu acho assim, é legal uma comparação que a gente tem com algum outro esporte. Vamos falar do arco e flecha. Quando o cara que está mirando ali no alvo dele, ele não tem nenhuma interferência, né? Ninguém empurrando ele, ou, né? Ele não tem nenhuma interferência que vai mudar a trajetória da precisão dele. Quando a gente joga tênis, a gente tem que devolver uma bola que a gente não sabe como é que está vindo. Está vindo alta, baixa, com mais efeito, com menos efeito, pingou no morrinho do saibro, desviou, pingou na linha, baixou, ficou rápido. Não sei, a gente não sabe, né? A gente tem uma ideia, né? Mas isso interfere muito na nossa precisão. Por isso que uma ideia legal a gente trabalhar com áreas, né? Então, principalmente nos golpes de fundo, né? A gente às vezes treina mirando coninho. Eu acho que o melhor momento para treinar com esses alvos menores, né? Coninhos e tal, é no saque, que a gente tem a bola parada. Eu acho que aí é mais possível a gente conseguir acertar onde a gente quer. Mas quando a gente está trabalhando com os golpes, é mais difícil a gente acertar um coninho. Então, se a gente trabalha com áreas, é muito melhor, né? Não precisa ser exatamente no coninho que você tem que acertar lá na ponta da esquerda, né? Então, a gente trabalha com áreas e trabalha também com essa margem de segurança, que é não ficar mirando tanto lá nas pontas, muito porque é difícil a gente ter essa precisão. Não precisa, nem precisa ter toda essa precisão para você matar o ponto. Às vezes, você precisa tirar o seu adversário da quadra para sobrar um espaço e você matar o ponto. Você não precisa mandar aquela lá no cantinho para fazer bonito. Ah, quero fazer bonito nessa. Olha, acertou na linha lá, né? Eu sei que muitos tenistas acertam na linha porque trabalham cada vez mais com o limite, né? Então, os seus golpes ficam mais precisos realmente. Mas não necessita, né? Eu sei que o tenista amador não vai treinar horas e horas e horas e horas para conseguir ter toda essa precisão. Então, a gente tem que jogar com o que a gente tem. Então, a margem de segurança da altura da rede e da distância das linhas é muito importante, tá? Se você costuma treinar muito sempre buscando esse limite, pensa mais em percentuais. Então, se você bateu 10 bolas lá na cruzada de direita, de 10, você está acertando quanto? Né? É melhor você acertar 7 de 10, mais ou menos ali no canto, no fundo, do que acertar uma bica ali na linha angulada pra caramba e errar 5. Né? Então fica discrepante, né? Então
a gente tem que ir ajustando isso aí para ter o maior número de acertos, né? Quando a gente fala que quer matar logo o ponto, geralmente a gente tem invertido isso, né? Porque a gente acaba errando muito e perdendo muitos pontos, né? Porque se você quer matar logo o ponto e você mata os pontos, tá ótimo. Ué, não precisa nem assistir isso aqui, não. Vai lá e mata e ganha o jogo. Ótimo, perfeito. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente tenta matar e acaba errando muito e meio que entregando o jogo. E aí tanto tem adversário que fala assim, chega no final do jogo, pô, cara, não fui eu que ganhei o jogo, não, foi você que perdeu, né? Por quê? É assim, é uma brincadeira e tal, mas é porque talvez quem causou a maior parte dos erros seja você, porque você tomou a iniciativa, quis matar precipitadamente o ponto e colocou para fora. E seu adversário, às vezes, não precisou arriscar muito, colocou a bola em jogo e o jogo terminou. Bom, em relação à parte estratégica, né, de táticas, a gente tem que lembrar que uma coisa bem legal é a gente, e isso vai para todos os níveis, aí a gente já começa a avançar um pouquinho mais, né, a gente não está falando muito de iniciação, apesar que a nossa cabeça, né, ela vai se formando desde quando a gente começa a jogar tênis. Mas a questão da disciplina tática. Então, o que é legal? Primeiro, você ter consciência de que tipo de tática você deve usar, que funcionaria melhor, que é uma opinião sua a respeito daquelas jogadas e que você acha que se você jogar dessa forma, você pode se dar melhor do que o seu adversário. E aí, você decide aquilo, só que aí você tem que colocar em prática, né? Então, você resolveu pensar que com determinado adversário não dá para medir força, porque ele bate muito mais forte que você. Então, você tem a disciplina tática que não vai ser na força que você vai ganhar dele. Então, você precisa achar algum outro jeito. Não, então, preciso ser regular, não posso errar muito. Então, você chega no jogo. Só que aí, se você chega no jogo, você muda completamente, alguma coisa acontece lá que você não faz o que você tinha planejado. Você não está tendo disciplina tática. Então, o jogador profissional, o bom jogador, geralmente ele tem muita disciplina tática. Ele planeja o que ele quer executar e executa. Eu sei que as coisas mudam, porque do outro lado também tem um cara ali pensante que pode mudar completamente o jogo dele. Aí você vai ter que saber se adaptar, né? Talvez você tenha que sair daquele primeiro, da primeira opção que você tinha pensado de jogadas que você precisava fazer. Mas, né, nada melhor do que você manter. É mais fácil você fazer do que você simplesmente chegar na hora do jogo. Vamos ver o que dá. Vamos ver, vou fazer o que eu sei lá, eu não sei como é que ele joga, não quero saber, né? É mais complicado, tá deixando a coisa muito fora de controle. Bom, tem um amigo nosso aqui morava aqui na cidade e ele contou para mim assim, ó, qual estratégia que ele usava, é bem interessante. E ele contou assim, ó, eu coloquei para mim mesmo que eu preciso chegar no jogo e eu preciso colocar 4 bolas em jogo. Falei, caramba, nossa, paredão, né? Porque você conseguir colocar 4, eu não vou errar antes da 4ª bola. E ele traçou essa completamente disciplinado. E eu vi ele jogando assim, ele fazia isso e ganhou um monte de jogo fazendo isso, tá? Então, assim, era uma pessoa que se dedicava, fazia aula, tentava melhorar, e além disso tudo, ainda tinha um esquema tático para o jogo dele e usava e funcionava bem, tá? Não estou falando que você deve usar isso, porque cada tenista tem suas características diferentes, né? Você tem que usar as suas melhores qualidades da melhor forma, né? Tem tenistas que têm realmente muita força, muita potência nos golpes. Nunca vai ser aquele perfil de jogador que vai ficar só passando bola, muito defensivo, né? Mas um pouquinho de característica de cada um a gente tem que ir se adaptando para melhorar o nosso jogo. E assim, quando você decide essa disciplina tática, você aceita que isso é importante para você,
você precisa adequar a forma que você está treinando também, né? Porque você não pode ser incoerente com a forma que você treina com o jeito que depois você precisa usar na hora do jogo, né? Então, às vezes você treina sempre indo para o limite das linhas, dando em toda a bola, você dá sua máxima potência, porque você acredita que é aquilo que vai fazer melhorar o seu jogo. E aí, se chega no jogo, você tem que tirar a mão, você tem que controlar um pouco mais, você precisa ser mais paciente para trabalhar o ponto, porque você pega um adversário ali que é bom defensor, que ele tem uma leitura boa, que ele corre e ele pega. Coisa que outros adversários, bola que outros adversários não pegavam, esse cara pega. Então você tem uma dificuldade ali pela frente. Aí, seu treino lá que você só batia, vai por água abaixo. Você só tá cansando o braço ali, arriscando o seu jogo, porque você joga mais no limite do que seu aniversário. Não, aniversário da minha mãe hoje. Seu adversário. E aí, você precisa ter essa consciência que o treino, o que você fizer no treino, não vai acontecer nenhum milagre. O que for no treino, provavelmente é o que você vai ser capaz de fazer no jogo, né? Não adianta ficar acreditando em milagre. Uma ou outra jogada que você nunca tinha feito e você consegue fazer, tudo bem. Mas mudar, virar o Roger Federer do dia para a noite, ficar sonhando lá, não dá. Tem que usar esses caras para a gente se inspirar, dar o nosso melhor, né? Se espelhar, de repente assistir para tentar imitar, né? Num jogo ali de fantasia, do inner game, mas tem que ser realista, né? Das nossas capacidades. E o jeito que a gente se aplica no treino vai ser refletido na hora que você for jogar. Então, na hora que você está treinando, lembra de treinar esse controle de bola, entenda qual o limite do risco dos seus golpes, né? Quantas bolas você consegue acertar? Você tem noção? Qual a velocidade que você não erra? Se eu bater nessa velocidade, eu vou passar todas para o outro lado, né? Então, tenha essa noção de força que você tem para saber o seu limiar ali do seu controle de bola. E aí, fora que a parte mental que você tem que treinar também, né? Que é a parte da paciência, porque às vezes você, quero matar logo o ponto. Então, você só joga desse jeito, é o meu estilo mesmo, eu gosto de controlar o ponto, eu prefiro matar ou morrer. Então, de repente, você precisa trabalhar um pouquinho da sua paciência ali. Começa a trabalhar no ponto, não precisa deixar para o torneio, né? Para o jogo valendo. Não, vamos fazer um treininho um pouquinho mais constante, né? Segura um pouco o braço, porque às vezes você bate uma, duas, na terceira você já está arregaçando, já está metendo na tela ou no pé da rede, né? Segura um pouquinho mais, 3, 4, e aos pouquinhos você vai melhorando a capacidade mental, né, de resistir um pouco mais de tempo antes de meter a mão na bola. Bom, a gente fala sobre a parte da disciplina tática, né, das estratégias, mas tem que lembrar que às vezes você estava, né, focado em fazer aquela, não, eu vou hoje eu vou me segurar, eu não vou querer matar logo o ponto, eu vou fazer isso porque eu treinei isso, porque eu sei que essa é a melhor estratégia, eu sei que isso vai funcionar nesse jogo que eu vou fazer. Mas chega lá na hora, o cara começa com aquela passação de bola, aquela bolinha pingadinha ali para cima, no meio do T, aquelas bolinhas lentas que você fala, meu Deus do céu, eu vou socar essa bola e agora que eu vou dar o winner. Você dê cuidado, porque às vezes você é tomado por uma emoção. Eu preciso matar esse povo, né? Ou você fica com raiva, né? Ai, porque esse cara, que sarna esse cara? Só passa a bola, essa bola ridícula. Ele nem termina o movimento, que ele só manda assim pra cima. E eu quero matá-lo. Aí você fica com raiva daquele jogo que você tá perdendo. Às vezes você tá perdendo 5-0 do cara. E aí você dá aquelas lapadas. Então, cuidado para não deixar a sua disciplina tática ter interferência das suas emoções, né? Então, se de repente você sentiu aquela raiva ou ansiedade para terminar logo o ponto, aquela agonia, né? Você tem que aprender a controlar as suas emoções
para aquilo não interferir diretamente no seu plano, porque você tinha um plano racional, né? Você tinha um plano na sua cabeça quando você estava com a cabeça fria, mas aí o jogo, né, aquela emoção toda, você fala, meu clube inteiro está me assistindo aqui, eu estou perdendo desse cara, né? Então não deixa isso ser tomada pela emoção e atrapalhar o seu jogo. Por isso que a parte psicológica, emocional, que está ligada, né, à área mental, nós somos seres humanos que não tem muito como separar as coisas, mas são caixinhas diferentes que a gente pode trabalhar assim para a gente evoluir. Bom, tem uma coisa também muito importante que aí nós vamos para a parte física, né? O que acontece é que tem muita gente que justifica que quer matar logo ponto, porque, eu preciso matar logo ponto, porque senão eu não aguento correr 4 bolinhas, né? Então, eu não... Mas, espera aí, existe um limite. Eu acho que tudo bem, você geneticamente, né, você não foi abençoado com as fibras lentas lá, que você tem uma baita de uma resistência, né? Você não tem aquele biotipo fininho, assim, magrinho, que corre em todas, maratonista, mas tem um limite. Você está praticando um esporte, você precisa de um mínimo de resistência física, tanto para treinar, quanto para suportar uma partida, uma melhor de 3 sets. Se você está com ambição, você está nas suas metas, nos seus planos, melhorar o seu jogo, desenvolver, você vai disputar campeonatinho. E no campeonato, muitas vezes, você tem o jogo, se você vence de manhã, você tem um jogo à tarde. Ou se você vence dali 1h30, tem esse tempo de descanso. Às vezes não tem muito mais que isso. Aí você já tem que fazer um outro jogo, uma outra partida melhor de 3 sets. Você precisa se preparar e melhorar a sua resistência física para suportar essas partidas. Nem que você tenha que se dedicar fora do horário do tênis, né? Eu sei que o tênis é muito gostoso, mas envolve um monte de outras coisas, até para você não se machucar, né? Então é importante você melhorar a sua condição física, fazer treinos aí de resistência, ou treinar mais tempo na quadra para você suportar mais tempo de quadra, e aí sim você conseguir correr mais que 2, 3 bolas e ainda tá inteiro, né? Não precisa transformar completamente o seu estilo de jogo, né? Tudo está relacionado, como eu já falei, a personalidade, né? O jeito que você gosta, né? A sua força, talvez, dos golpes, mas um mínimo ali de resistência você precisa, porque senão vai ter jogador que vai te enrolar muito, ele vai passar a bola de qualquer jeito e sabe que na terceira bola ou você vai matar ou você vai... Muito mais difícil, né? Se você não treina tantas horas, matar é muito mais difícil. Tem uma dica bem legal, bem bacana. Eu já falei dele aqui, do Givaldo Barbosa, e ele tem uma dica que eu acho fantástica, que é a número 1. Ele fala da bola número 1, que a gente tem que acertar a bola número 1. Então, a bola número 1 é o saque, a devolução de saque, a primeira bola depois que você sacou e a primeira bola depois que você devolveu. Porque falar da primeira bola é meio lógico você falar, a primeira bola é o saque e a devolução, mas nem todo mundo lembra que a primeira bola depois que você sacou, põe essa primeira bola em jogo, né? Ou a primeira bola depois da devolução do saque, põe essa bola depois da devolução de saque. Quando você pensa em ser regular, ser mais conservador, em controlar essas bolas, né, a maior parte do tempo do seu jogo, você aumenta muito a chance de você ganhar, porque aí você passa a ser menos precipitado em querer ir logo para o ace, e só porque o saque está fraquinho, você já quer matar a primeira bola, aí começa a ter erro atrás de erro, né? Então, toma cuidado, essa é uma dica excelente de alguém que tem um nível de tênis altíssimo, que já treinou profissionais, que já foi profissional. Então, eu acho que é uma boa dica para você tomar para o seu jogo. Bom, e como a gente fala muito com essa questão do controle,
lembrar da parte estatística do jogo, né? Então, a gente vê lá que os winners, na sua maioria das vezes, nos jogos, eles não são a maioria dos pontos. É mais difícil, mesmo entre os profissionais. É lindo de se ver, né? É muito bonito você ver um jogo que tem bola matada. Poxa, o cara conseguiu tanto executar um golpe muito bem feito, quanto fazer uma bela jogada para abrir a quadra e encaixar aquele winner, né, ou enganar o adversário dele, né? Então, assim, é de se admirar, mas não é a realidade do jogo. Então, a gente conseguir tanto controlar os nossos erros para não ter muito erro não forçado, quanto a gente provocar o erro no nosso adversário. Você não precisa ir para o winner, você não precisa matar o ponto. Faz uma bola para machucar um pouco, para ele bater desequilibrado, para ele bater atrasado. Não necessariamente o ataque é na força, né? Você pode deslocar, tirar, afundar a bola, mexer com ele na profundidade, aplicar umas curtas, né? Você sobe para a rede e tira o tempo dele. Então, existem várias formas de ataque que não são necessariamente um risco de potência, ir lá na linha, no limite, né? Dá para a gente trabalhar o nosso jogo de forma ofensiva, mas também de forma segura, né? E eu deixei passar, acabei não comentando na hora que eu falei da margem de segurança, mas lembrar disso, aquela história lá da margem de segurança, hoje em dia, a maioria dos jogadores joga com top spin, né? Foi mudando, a técnica foi mudando do passado para hoje. O topspin é uma bola que permite que a gente passe, se a altura da rede está aqui, o topspin permite que a gente passe a bola bem alta da rede, né? E ela, o efeito da bola, ela é propício para cair, né? Para ela fazer e manter a aceleração. Depois que ela pinga, ela mantém a aceleração. Então, é uma excelente forma da gente controlar os nossos golpes, que são os efeitos, né? Tanto o slice como o spin e o top spin para não ficar passando tão pertinho ali da rede e você manter um golpe ofensivo, né? Um golpe de aceleração com uma boa margem de segurança. E uma última dica que eu acho bem legal, que eu achei que ajudou muito o meu jogo, para você que ficou até quase aqui o final da live, porque a gente ainda vai ter mais algumas perguntinhas no final, se tiver. O saber jogar com a contagem. E o que é isso? Quando eu aprendi isso, nossa, achei que foi fantástico, uma dica maravilhosa. Então, o que acontece? No tênis, a gente não precisa ganhar todos os pontos, porque se eu fizer 15-0, 30-0 e 40-0 no meu adversário, isso não significa nada. Eu preciso fechar o game. Tá? Não é contabilizado no final da partida o 15, 30, 40. E vou falar uma observação aqui. Eu não vou saber falar profundamente, porque eu preciso aprender mais sobre essa plataforma. Existe uma forma de ranqueamento mundial chamada UTR, e que contabiliza o número de games, que é bem interessante. Então, não é mais tanto faz se você perdeu de 6-0, 6-0, ou se você perdeu de 7-6, 7-6. Né? Então, esses games são contabilizados para o seu ranqueamento, para avaliar o seu nível de tênis. Fiquem ligados na UTR. Para quem não conhece, se você tiver interesse em saber mais, eu vou procurar me aprofundar e saber exatamente como funciona essa plataforma que eu conheci recentemente, que provavelmente vai entrar aqui para a gente no Brasil, para a gente medir o nosso nível de tênis, tá bom? Então, se você tem curiosidade, manda lá nos comentários que se você quer uma live ou um vídeo explicativo sobre a UTR, que daí eu vou me esforçar para passar aqui para vocês, tá? Bom, então falando em relação aos pontos, mais esses pontinhos, né? Cada pontinho 15, 30, 40, não conta, né? Para você fechar o game, né? Você precisa fechar o game, não tem jeito, né? Para você ganhar o jogo. Não adianta fazer 15, 30. Né, moralmente, né, para nossa autoestima é legal você fazer mais pontos, né, não perder ali do Golden Net, que é perder de 6-0, 6-0 sem ter feito nenhum ponto, né, mas no final do jogo esses pontinhos não contam.
mas eles servem para a gente regular como a gente vai jogar. Então, você pode jogar durante o seu jogo, você não precisa colocar na marcha na segunda e ir do começo até o final do jogo, né? Pôs a marcha lá e... Não, você pode jogar diferente cada ponto. Num ponto, você pode jogar um pouco mais arriscado. Num ponto, você tem que jogar com mais cautela, né? Então, isso é divertido do jogo. Quando você começa a perceber e escolher, esse não tem problema, eu posso perder esse ponto. Porque tem ponto que você pode perder, gente. O 0,15 você pode perder. O 0,30 você pode perder, né? Agora, quando o seu adversário já está com 40, ele pode fechar o jogo, né? Então, uma dica bem legal para vocês lembrarem e colocarem, encaixarem no jogo de vocês quando o seu adversário está a 2 pontos de fechar o game, você tem que tomar cuidado, você tem que jogar de uma forma mais conservadora e você não pode ficar arriscando a qualquer custo. Saiba que isso vai ter um preço. Por quê? Pensa lá, o que é o seu adversário estar a 2 pontos de ganhar o game? Ele está com 30, porque no 30 ele faz 40 e fecha o game. Ou ele está com 40, ele está apenas 1 ponto de fechar o game. Esse ponto é perigosíssimo. Você não pode fazer uma loucura, vou arriscar um zigue-zira agora. Nunca acertou na vida um zigue-zira e vai fazer no 40 pro cara. Não, faz um zigue-zira lá quando tiver 0-0, né? Quando tiver 15-0 para você ou para ele, aí tudo bem, não tem problema, né? Quero dar um ace de segundo saque, só para humilhar o meu adversário, né? Faz isso na hora que você pode fazer, na hora que você está ganhando de 40-0, né? Então, a gente saber jogar com esses pontos, eu acho que é uma regra bem simples, não é difícil de aplicar, o mais difícil é você controlar o seu jogo e saber o que é você fazer as suas jogadas seguras e fazer as suas jogadas arriscadas, tá bom? Então, essa é a dica para finalizar o tema de hoje, espero que vocês consigam aplicar, isso me ajudou muito no meu jogo quando eu aprendi, tá bom? Então, agora tem algum comentário, alguma pergunta aí relacionada ao nosso tema de hoje? Sidney Guimarães. Qual é a sua tática preferida para enfrentar um adversário canhoto? Tática preferida? Bom, o Sidney perguntou, então, tática preferida para enfrentar um adversário canhoto. Bom, a lógica do canhoto tem que ser mesmo, mais ou menos a mesma lógica dos destros, né? Geralmente, a maioria das pessoas, quando você não conhece o seu adversário, a maioria das pessoas tende a ter um backhand pior do que o forehand. Com o forehand, elas têm mais controle, direcionam melhor a bola, tem mais potência. Só que eu entro sempre na tática básica, que é aonde o seu adversário é mais fraco. E a lógica da esquerda não vale para todo mundo. Eu tenho um monte de adversária que o backhand é melhor que o forehand. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que avaliar, especificamente, não no canhoto, mas no jogador canhoto que você vai enfrentar, o que é melhor nele, o forehand ou o backhand? Aí já te dá uma luz, né? Porque você sabe que você não pode ficar deixando bola muito fácil, lenta, na mão, para ele bater equilibrado, no lado que ele tem mais força, mais potência, que ele consegue matar, né? Uma coisa que complica muito quando a gente joga contra os canhotos é o saque, né? Então, o saque, o efeito vem tudo ao contrário. E eu acho que muitas vezes, eu já até comentei isso em alguma live, os jogadores costumam treinar, você precisa enfrentar o tipo de jogador ou o estilo de jogador que você vai encarar lá no torneio, você precisa ter uma experiência ali de treino com esse jogador, né? Então faz de conta que você no final de semana, você já sabe que vai jogar lá com o João, que é canhoto.
Aí você pega, durante essa semana, convida um amigo canhoto, né? Porque daí ele vai sacar mais ou menos do jeito que o canhoto saca, você já vai se posicionar, você já vai pensar como você vai devolver, porque o devolver o saque eu acho bem complicado em relação ao canhoto. E o fundo de quadra, eu acho que é você avaliar qual lado que ele tem realmente mais fragilidade. E aí entender o que vai causar isso no seu jogo, né? Porque se o forehand dele é forte, ele vai meter bomba ali no seu backhand. Você está preparado para segurar uma troca de bola ali com ele, né? Então, assim, a mesma coisa de um lado vai ser do outro, mas tem essas particularidades. Luciano Ganais. Thaís, como minar a paciência do passador baloeiro? Como minar a paciência do baloeiro? Olha, eu acho que para você minar a paciência do passador baloeiro, você tem que ser mais passador e mais baloeiro que ele. Eu acho que é a única forma, porque se na melhor qualidade dele alguém superar ele, eu acho que você mina a paciência dele. Mas não é isso que você acha que vai jogar com o baloeiro, né? Hã? Não é a sua opinião que vai jogar com o baloeiro. Não, ele perguntou como eu vou minar a paciência do baloeiro. Mais uma pergunta do Sidney Guimarães. O que você acha da tática de, ao invés de sacar no meio da quadra, fazer isso nas extremidades? Tipo, você se posicionar, se posicionar meio, posicionar aberto, fechado. Aham. Sidney, essa estratégia de onde você vai sacar, eu acho assim, qual que é a vantagem do sacador, né? Você tem tanto a vantagem de estar com a bola, um único momento do jogo que você está com a bola parada e você escolhe o que você vai fazer com a bola, quanto o seu posicionamento na quadra, você está em vantagem em relação ao devolvedor, não é não? Então você tem a chance de se posicionar mais próximo do meio e o seu devolvedor, ele começa lá na ponta, né? Se ele está devolvendo do lado dos iguais, né? Do lado direito, ele está lá na ponta. Então ele está começando o ponto em posição de desvantagem. A partir do momento que você resolve ir para como se fosse uma dupla, né? Ir lá para aquela ponta, você está abrindo mão da sua vantagem, do seu posicionamento lá no meio, tá? Se você acha que você tem físico para cobrir essa quadra, né? E que compensa você fazer esse saque lá da ponta, que você vai conseguir cobrir a sua paralela lá do outro lado, se o cara resolver meter uma bica, e você acha vantagem, eu acho que testa. Eu, particularmente, não incentivo os meus alunos, mas também eu não reprimo, porque cada um tem suas qualidades. Se você tem físico suficiente, rapidez para fechar a quadra lá, e você tá com o seu saque levando essa vantagem, eu acho ótimo. Mas olha só, eu acho que é complicado às vezes a gente comparar com o profissional, né? Mas vamos falar, pega os melhores sacadores que sacam milhares de aces computados pelas estatísticas da ATP, vai, Isner, Raonic, né? Por que eles não sacam? Se eles sacam facilmente a 220 por hora, 240, por que eles não sacam lá da ponta? Se eles têm tanta confiança no saque deles, né? Então eu acho difícil jogar assim. De repente, em um momento ou outro, eu acho difícil você passar um jogo inteiro jogando assim. Se der certo para você, ótimo, testa, né? Eu acho que eu não teria condição, velocidade suficiente para cobrir a minha quadra, particularmente, né? Mas acho que cada tenista pode testar. Mas no geral, assim, não é muito aconselhável, não, você ficar muito deslocado. Acho que muito por esses dois pontos, né? Talvez o seu saque não seja suficiente para agredir o adversário, né? E aí realmente ele tem, e você perde essa vantagem do seu posicionamento mais central em relação ao devolvedor.
O Hipólito Lucena perguntou qual a estratégia em momentos decisivos. Por exemplo, 5-4, 40-30 para o seu adversário. 5-4, você sacando e 30-40, será que é isso? 5-4, 40-30, ele sacando. Pela pergunta. 5-4 para você? Não, 5-4 para o adversário e 40-30? Normal, é uma situação normal. O que é o normal do tênis? Não é confirmar o saque? Você tem o saque. Não, o seu adversário está sacando, está 5-4 para ele e 40-30. Ele está com match point. Aí realmente é a situação delicada. Então, o que aconteceu? Você já tomou uma quebra, né? Quando você toma uma quebra, você tem que devolver essa quebra de volta. É o único jeito. Nesse caso aí que o cara já conseguiu abrir ali o match point, né? Você vai ter que buscar. Assim, se existisse uma estratégia só, ela ficaria manjada, né? Mas você precisa ter confiança em você e querer muito buscar esse ponto, né? Porque nessas horas, se você simplesmente, o cara já tá sacando, agora ele fechou o set, se você desistir antes, aí não tem jeito mesmo. Você tem que brigar para buscar. Tem que lembrar que no tênis, nem sempre... se a gente colocasse a situação ao contrário, a gente percebe a dificuldade. É muito difícil fechar jogo também. Quantos tenistas profissionais têm vários e vários match points e não fecham o jogo? Não fecham o jogo de um Master 1000, de um Grand Slam, né? Porque é difícil. Do outro lado tem alguém de carne e osso que está brigando ali também, não quer largar, não, quer ganhar também. Então, assim, tudo é possível acontecer, né? O tênis é muito interessante por causa disso, porque jogos, às vezes, quando você está perdendo 5-0, o match point vira, né? Então, você não pode perder a esperança de perder o ponto. Então, o aspecto emocional, mental, a sua garra que você tem, eu acho muito importante. E em relação à parte estratégica, a questão do risco, eu acho que você tem que tomar cuidado, porque se você decide arriscar, só que a situação está a favor do seu adversário, aí eu acho complicado, tá? Então a gente entra naquela regrinha dos 2 pontos lá. Então, quando o seu adversário, nesse caso, mais do que fechar o game, ele vai fechar o set, poderia fechar o jogo. Então, se você toma a iniciativa e arrisca primeiro, é complicado, porque daí você está assumindo o risco, né? Então, essa regrinha dos 2 pontos diz que você tem que jogar de uma forma mais conservadora. Mas não se esqueça de ouvir, né, aquele seu coraçãozinho, não esquece de ouvir os seus instintos, porque às vezes você tem muitas regras, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, mas tem o seu feeling. Não, eu tô confiante que nessa hora vai entrar minha paralela. E você assume o risco, você sabe que pode não entrar, mas você quer e faz. Isso é muito gostoso no tênis também, né? Você tem que ouvir a si mesmo, aquela vozinha no fundo, vai firme, você vai acertar essa bola, né? Mas dessa regra geral, geralmente é um momento que não é para você. Deixa o cara arriscar. Se ele quer fechar, ele que corra atrás do ponto. Não sei. O Eduardo Israel Pereira, ele deve ter perguntado tanto no Face como no YouTube, porque é o amigo do tênis da SJ. É a mesma pergunta, tá? Como enfrentar um sacador, voleador, que smash e voleia muito bem? Saque e voleio? E aí, Israel, tudo bom? Obrigada por estar presente. Aí, Israel está sempre ligado aí nos vídeos, né, nos conteúdos. Brigadão.
Então, para enfrentar um jogador que é de saque-rede, hoje em dia essa característica ela é menos presente, né? No jogo de tênis, o jogo se tornou muito rápido e é muito cansativo, né? Fazer isso de você sacar e subir. Mas é muito legal, né? É muito legal a gente treinar, fazer isso para incorporar no nosso jogo. E se você tem características boas para fazer esse tipo de jogo, eu acho que tem que treinar e treinar seu saque, treinar os voleios e os smashes. Mas para você jogar contra uma pessoa que faz isso o tempo todo, ela vai exigir uma atitude. Você não vai poder ficar sendo passador de bola, porque ela vai matar no voleio, né? Então, levando pelo lado do tema de hoje, né? Se você pensa, quero matar logo ponto, e você vê um gigante de 1,90 m vindo na sua direção, fechando com os braços desse tamanho, né? Cobrindo o braço dele, quase chega lá no corredor dos dois lados, né? Quando ele faz assim, ele fecha a quadra aqui em cima, também tá tudo fechado ali. E o cara quer matar logo ponto, ele vai para a passada na primeira bola. É lógico, quero matar logo ponto, vou para a passada. É um jogo de muito risco. O cara, quando ele sobe para a rede, a gente já tem certeza que esse ponto vai ser mais curto. Não tem troca de bola, fundo e rede. Não existe isso, né? O ponto vai acabar rápido, em poucas bolas. Então, qual que é a atitude de quem está devolvendo, né? Então, se for saque e rede, você vai ter que fazer uma devolução de saque. A primeira coisa mais conservadora que você pode fazer é a primeira bola você vai direcionar para o pé do cara que está subindo a rede, para o pé. Não tenta matar a bola, não vai para a passada. A bola pode ser no meio, na mão dele, mas você tem que dificultar, porque se você puser um voleiozinho aqui na mãozinha dele aqui em cima, ele vai matar. Agora, se você colocar no pé dele, ele vai ser obrigado a passar uma bola mais lenta, porque fisicamente é impossível ele ter muita aceleração numa bola que vem de baixo para cima para passar a rede, tá? Então, você vai obrigar ele a trabalhar uma primeira bola, né? Ah, mas aí ele dá uma curtinha. Mas aí você tem que correr, né, meu filho? Aí treina essas pernas aí, porque tem que correr no jogo de tênis. Não adianta, porque se ele der curta, é uma bola lenta, não é uma bola acelerada. O maior perigo é ele entrar com voleio e entrar com uma bola acelerada que você não vai ver a cor da bola. Então, põe a bola no pé. Então, essas duas coisas, fazer o cara volear, né, é uma medida conservadora, que aumenta a sua chance de ficar no ponto, não perder rápido, e fazer ele volear de baixo para cima. Então, é apontar essa bola no pé, principalmente nessa primeira bola, porque o que acontece? É muito difícil o cara que saca e voleia sacar e já conseguir chegar no ponto certo lá do voleio, né? Depois que ele sacou, na hora que você está fazendo a devolução do saque, ele conseguir já chegar no ponto perfeito ali onde ele precisa volear. Então, você põe a melhor chance, porque talvez você pegue ali ou antes do T ou no T, que são lugares ruins para o voleador estar posicionado. Ele vai querer ficar um pouco mais para frente. E outra coisa que você pode fazer também, sendo um devolvedor, né? O cara que está devolvendo a bola de um jogador que está fazendo saque e voleio, não fica posicionado lá na tela. Porque se você ficar posicionado lá na tela, o saque dele vai pingar, vai subir, vai demorar todo esse tempo para você bater na bola. Esse tempo ele vai ter de sobra para estar melhor posicionado na rede e você vai estar pior posicionado porque você vai estar lá na tela. Então, quando você joga dupla, quando você joga com um cara que saca e sobe, você tem que se posicionar mais perto da linha de base, porque você não pode dar tempo para o cara. E você não pode abrir espaço para o cara te matar. Quanto mais para trás você tiver, mais você vai ter que correr mais distante e mais tempo você dá para o cara pensar. Então, você tem que dar menos tempo e menos espaço para esse cara que sobe a rede. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, tá bom. Você poderia fazer um review do que a gente viu na aula, os 5 pontos, por exemplo?
Ah, legal, tá joia. Então, o Rodrigo deu uma sugestão aqui para a gente só fazer um apanhadão geral do tema de hoje. Então, vamos aproveitar esse tempinho. Então, quando você pensa, quero matar logo ponto, o que acontece nessa cabeça? Existem os dois pontos, o ponto estratégico e o ponto emocional. Então, se você quer matar logo ponto, lembra que você está entrando no nível de muito risco. Lembra que a tática básica no tênis é você controlar a bola, colocar a bola em jogo. Se você é tomado por uma emoção, por uma ansiedade, por uma agonia que você quer matar logo o ponto, você precisa aprender a controlar, porque é um nível de muito risco. E se você, de repente, já na sua cabeça que você não pode se arriscar tanto, porque senão você está perdendo o jogo muito fácil para o seu adversário, você precisa controlar essa sua emoção. Ou, pelo menos, controlar a sua atitude diante dessa emoção. Você pode até ficar agoniado e querer matar logo o ponto, mas dá aquela respirada. Antes de jogar o ponto, já tenta ter essa disciplina. Então, tenta usar em conjunto essas duas coisas. Administrar suas emoções e administrar as suas atitudes, porque você já estabeleceu que você precisa ter um controle da sua tática, que é controlar mais bolas em jogo. Lembra que você precisa treinar. Não adianta você treinar do jeito só dando bica, só querendo ir para as linhas, sem margem de segurança, e depois chegar no jogo e querer fazer algo completamente diferente. Lembra que você precisa melhorar a física, para você querer matar logo o ponto, não aguentar só uma ou duas bolas do ponto, você precisa aguentar um pontinho um pouco mais longo, um jogo um ponto mais longo, 2 jogos durante o dia. Então, melhorando a sua resistência física, você vai melhorar muito como tenista. Não esquece da dica do mestre Givaldo Barbosa, que é acertar a Brahma, no saque, devolução de saque, a primeira bola depois do saque e a primeira bola depois da devolução de saque. 1 minuto para a última dica. Lembra de jogar com a contagem. A contagem no tênis permite que você perca alguns pontos, mas outros pontos são muito importantes, que são os pontos de fechar o game, quase fechar o game. Quando o adversário está a 2 pontos de fechar o game, você tem que jogar de forma mais conservadora. Não dê o ponto de graça para ele, não arrisque. Beleza? Fechou? Até a próxima. Amanhã tem mais, 10 horas da manhã.